Olá! Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Hora Folk, o programa de notícias culturais do Folclore BR. Eu sou Anderson Alvaz, estou falando aqui diretamente de Juiz de Fora, Minas Gerais, recebendo aqui meus parceiros folclóricos para esse programa maravilhoso, falar de notícias, comentar os últimos causos e as coisas que aconteceram aí pela internet e tentar aqui fazer uma avaliação de alguns tipos de artesanato que rolaram por aí também. Então, estou recebendo aqui, Andrioli Costa, por favor, se apresente pra galera. Pessoal, sou Andrioli Costa, jornalista, pesquisador de folclore, natural de Mato Grosso do Sul, mas atualmente vivendo e trabalhando como professor aqui no Rio de Janeiro. Então, circulando aí um pouquinho o Brasil. Ô, Toniel. Tudo bom? Eu sou o Toniel Oliveira, eu trabalho com quadrinhos, com animação, com ilustração. Eu sou do Amapá, tenho um estúdio de quadrinhos e de animação Iluminuras em Belém do Pará. E fico fazendo essa ponte sempre pelo norte do país e tal. Wellington! Eu sou a Wellington Macedo, estou falando aqui direto de Belém, mais uma vez aqui com os meus amigos folclóricos, porque sempre é um prazer estar aqui com vocês, mesmo com todas as dificuldades da internet que me irritam bastante. Então eu peço já desculpas se eu sair, não conseguir ficar até o final e não conseguir participar do debate, o que me deixa bastante chateada. Vai dar tudo certo, Wellington, vai dar tudo certo, conseguiremos, estaremos aqui. No programa de hoje, nós vamos falar sobre a Ópera Guarani, que foi revisitada aí por Ailton Krenak, lá no Teatro Municipal de São Paulo. Vamos pensar aqui também sobre as novas obras de Câmara Cascudo, a máquina, o homem não parava um minuto, e aí tem muitos livros desse folclorista, e agora encontraram novos trabalhos. Como assim novos trabalhos de Câmara Cascudo? Vamos falar um pouco sobre isso também. E Cleópatra estreou na Netflix, fez um rebuliço em várias bolhas e sumiu, né? Parou. Agora que a poeira baixou, nós vamos falar um pouco sobre Cleópatra da Netflix, que foi lá um documentário feito pela Jada Smith. E também comentar sobre uma carranca que foi harmonizada na Bahia. O que aconteceu? Vamos buscar saber esse lugar dessa carranca que agora está com uma carinha simpática. Vamos lá. Muito bem. Começando aqui o nosso primeiro assunto de hoje, que nós vamos falar dela, a Cleópatra da Netflix. Uma produção, teve a produção executiva de Jada Smith e é uma série documental, ela faz parte, na verdade, de vários documentários que vão ser feitos na Netflix sobre rainhas africanas. Então tivemos a Rainha de Angola, que está disponível já na Netflix, e em seguida veio também a Rainha Cleópatra. E aí essa série documental de 4 episódios que estreou lá na Netflix, ela veio causando um impacto na internet em muitos lugares, inclusive no próprio Egito, que tiveram especialistas se prontificando para falar sobre a série, porque eles colocaram o protagonismo da série todo focado em pessoas negras. Então, os atores que foram lá atuar como os personagens egípcios são pessoas negras. A Cleópatra é uma mulher atriz negra, e isso causou um impacto muito grande de diversos historiadores, todo mundo veio para a internet falar, de ativistas e tudo mais, e aquilo, é uma coisa que estoura na bolha, e tem gente que chegou para mim esses dias falando, como assim ficaram chocados com a Cleópatra ser uma atriz negra? Eu fico pensando, putz, a bolha é um negócio muito louco, né, porque na minha bolha, esse foi o assunto do momento, ficou ali durante 1-2 semanas. Antes da estreia da série, a série estreou e parou-se de falar disso. Eu vi alguns comentários sobre a própria série, assisti a série, posso comentar também um pouco sobre isso, e o comentário sobre a série em si, ele fica muito mais raso
do que essa preocupação sobre a cor, o tom da pele de Cleópatra, né? E a Cleópatra é esse personagem icônico que vão também levantar, por que falar de Cleópatra de novo e tal, podiam ser outras rainhas africanas, outras personalidades egípcias e tudo mais, mas a Cleópatra é um ícone, né? Ela é esse ícone, e é um ícone que foi embranquecido também no cinema. Ela se tornou um ícone pela Elizabeth Taylor, mulher loira, branca, dos olhos claros, lá nos anos 70. Então, assim, a gente tem esse lugar para falar. A Cleópatra, como pessoa racializada, é um debate dentro das universidades há muitos anos. E isso, quando vem para uma Netflix, que é gigante, claro que vai causar esse impacto, porque é a hora da galera vir para a internet para falar e comentar sobre as origens dessa personagem histórica. Então, chegamos aqui a quase um mês depois da estreia de Cleópatra na Netflix, e queria perguntar para vocês assistiram, vocês acompanharam esse debate aqui? Eu sei que o Wellington e o Tony Elliott comentou, inclusive, nos nossos grupos de estudo, que esse é um debate já que passou por ali. Mas, Andrioli, você chegou a ver alguma coisa? Passou por você, na sua bolha, o debate sobre Cleópatra? Eu não assisti a série, né? Mas na minha bolha, sim, eu vi pelo Twitter, né, o pessoal comentando que é uma polêmica, né, sobre a possível negritude da Cleópatra, porque ela teria uma ascendência ptolomaica, se não me engano. Uhum. Então, não necessariamente ela seria realmente uma pessoa negra, né? Então, por mais que o revisionismo queira colocá-la como uma pessoa negra enquanto uma proposta de resistência e enfrentamento a uma imagem de embranquecimento, né, que sempre foi colocada aí pela mídia, né, nas suas representações. Isso é mais uma resposta política do que uma fidelidade histórica. Então, assim, não é que está errado fazer isso, né, porque se a gente fala que está errado fazer isso, então outras coisas estavam igualmente erradas, né? Mas é que não dá pra gente falar que isso está certo por ser fiel historicamente, mas que é uma escolha, e por ser uma escolha, ela tem as suas consequências, né? Sim. Ô, Toniel. Esse lance, Andrioli, é muito interessante da gente abordar, assim, porque a Ilíada, a Gilgamesh, assim, Bastardos Inglórios, sei que foi um salto muito grande, mas a reconstrução de acontecimentos históricos, ela sempre passa por uma edição de quem está contando aquilo, e uma edição tanto no formato, se vai ficar um poema épico, se vai ficar lírico, se vai ficar um filme de ação e tal, em que os caras vão matar Hitler, né, atirando na cara do Hitler, e a gente vai ter aquela cena das balas entrando na cara do Hitler. Ou se aquilo vai... assim, toda reconstrução, todas as formas como a gente conta alguma história, elas têm um viés político, elas têm uma intenção política. E isso, assim, é inevitável da gente ir por esse caminho. É inevitável de que a própria constituição de você escolher um tema, ela já é uma escolha política. Então, por que fazer Cleópatra e não uma outra rainha? Assim, essa série documental, ela tem outras rainhas. A Cleópatra é uma das personagens que tem lá. Mas por que não a Cleópatra de novo? E por que não a Cleópatra agora? E por que não a Cleópatra desse jeito? Essas questões, elas perpassam por uma, como tu falaste, uma escolha política, deliberadamente política. Você construir essa imagem e essa reconstituição, claro que, tecnicamente falando, conceitualmente falando, é válido. E por que você vai fazer isso segundo os parâmetros que estão disponíveis do discurso político-social que tem ao teu redor? Que é uma questão que a gente precisa lidar. Por que os egípcios eles ficaram contrários a isso? De que forma os egípcios se sentem com essa história? E, assim, quando a gente fala dos egípcios, a gente tem que falar dos egípcios hoje. De quem são os egípcios
de qual é essa dinâmica do egípcio hoje. A gente vai passar também, a Wellington vai poder falar melhor, que a gente já discute muito sobre isso, e é um dos campos principais de estudo dela, como é que a gente entende essa questão da reconstrução da África no hoje em dia, dentro de uma dinâmica política que acontece nas Américas e nas Américas aqui no Brasil também, mas nos Estados Unidos. Como é que os Estados Unidos eles cooptam a África para ser um aspecto da narrativa identitária deles? Como é que eles precisam ver isso para eles desenvolverem uma dinâmica social? É possível fazer uma reconstrução da Cleópatra nesse sentido? É claro que é. Eu li lá o que a diretora falou, e eu acho muito pertinente ela dizer assim, poxa, olha, a gente não tem certeza. A Cleópatra poderia ter traços helênicos, mas se a gente for ver aqui nos documentos históricos, a gente não tem certeza. Então, fiz uma escolha baseada no que eu acredito. E isso é o papel de qualquer diretor. Você reconstrói, o processo de direção é você reconstruir aqueles pedaços que estão faltando com alguma coisa que você quer dizer. Isso não quer dizer que uma peça, que foi uma das grandes questões colocadas, se fosse um filme, tudo bem, mas para ser uma peça, não. Para ser uma peça histórica, um documentário, não. O documentário precisa ter... E esse foi a questão do processo que o Egito levantou, né? Porque não é histórico e tal. O que é histórico? É importante deixar claro também esse lance do Egito, né? Porque não foi feita, não vi até então, uma pesquisa sobre o que as pessoas egípcias pensam nisso de forma geral. O Ministério da Antiguidade do Egito, o Egito tem um Ministério da Antiguidade, que fez uma nota dizendo sobre os traços helênicos de Cleópatra, que Cleópatra era branca, sim, e essa é a posição desse Ministério da Antiguidade, que inclusive o chefe de Antiguidade do Egito que falou sobre isso, né? Que colocou lá que a mulher negra sendo colocada como Cleópatra é uma falsificação da história egípcia. Então ele coloca esse ponto. Então fica uma coisa muito pesada, porque é uma pessoa, uma autoridade egípcia colocando sua posição, seu posicionamento, né? Pô, chefe do Ministério da Antiguidade lá, botando seu posicionamento como o que a Netflix está fazendo é uma falsificação histórica. É claro que isso vai pesar dentro das universidades, dentro das zonas de estudo, porque é a autoridade que é referenciada, né? É a autoridade que vai ser colocada ali com um carimbo nessa questão. Então é como se fosse, para muitos, o ponto final. Então essas discussões, quando elas vão acalorando na internet, chega alguém como essa pessoa e bota esse ponto, pronto, é o suficiente como um carimbo final para encerrar o assunto, né? Wellington, o que você avalia desses debates? Porque temos aí uma construção de discurso muito clara, né, que foi estabelecida na internet de quem é contra e quem é a favor desse posicionamento da produção Cleópatra. Bom, primeiro, eu não consegui assistir ainda a série. Quero assistir, mas eu acho que tem uns aspectos que a gente precisa refletir. Essa discussão sobre a cor da pele da Cleópatra, se a Cleópatra era branca, se ela era negra, levando em consideração que ser negro não necessariamente é ter a pele preta, né? Uhum. Ser negro não necessariamente é ter a pele preta. Ser negro, além de ser uma questão política e social, ele não passa por você ser preto na cor da sua pele, tá? Existe uma corrente que diz que a Cleópatra era miscigenada. Se ela era miscigenada, se ela era de origem ptolomaica miscigenada, ou seja, há uma possibilidade de que a mãe da pele preta, ela pode ser retratada como uma pessoa negra. Negra. E ser negra não necessariamente quer dizer que ela é preta ou que ela é branca. O que acontece é que nós vivemos numa sociedade racializada, cujo padrão de representações
sempre foi um padrão branco, nunca questionado, nunca questionado. Até hoje, o filme da Cleópatra, feito pela Elizabeth Taylor, que é a única representação, depois, se eu não me engano, aí vocês vão me corrigir, mas tem a possibilidade de ter uma nova versão no cinema, ou tinha a possibilidade de ter uma nova versão no cinema da Cleópatra, interpretada pela Gal Gadot, pela Mulher Maravilha. Aí teve uma chiadeira na internet, e essa possibilidade, até onde eu sei, ela foi engavetada, né? Mas existe uma ideia de se fazer uma nova versão da Cleópatra, e aí tem essa discussão da cor da pele da Cleópatra, que não vamos muito longe, é a mesma polêmica relacionada a outra figura histórica, Jesus Cristo, né? Que ninguém hoje ainda ousou fazer um novo filme onde Jesus Cristo não seja retratado como a sua representação padrão, branca, né, com cabelos loiros. Então, essa polêmica da Cleópatra, ela passa, primeiro, por essa questão racial, né? Então, eu entendo que a Cleópatra pode ser representada como uma pessoa negra, e não necessariamente essa pessoa negra terá uma tonalidade de pele escura, será uma mulher preta, tá? Só para, assim, a gente entender essa discussão. A segunda coisa é que a chiadeira na internet, ela tinha dois aspectos, na minha avaliação. Um era o aspecto mais geral, que é muito comum e que aconteceu com outras representações no cinema e nas séries, que é uma galera que fica incomodada quando um personagem, seja ele real ou fictício, ele vai ser representado sendo uma pessoa negra. Isso aconteceu no filme da Pequena Sereia, isso aconteceu em outras produções, onde personagens ficcionais ou reais, quando retratados como negros, ou de outras etnias, mas principalmente como negros, teve uma chiadeira total na internet. E, na minha avaliação, em parte, isso é racismo. Isso é uma chiadeira racista, de quem não consegue enxergar um elfo negro, uma sereia negra, ou uma personagem, mesmo sendo histórica, negra. A Ana Bolena, não faz muito tempo, Ana Bolena, uma personagem histórica, foi retratada numa série com uma atriz negra, e teve a mesma chiadeira. E vou dizer, ela não era negra, Ana Bolena. Não é que tinha dúvida em relação a Ana Bolena, como tem dúvida em relação à etnia da Cleópatra. A Ana Bolena não é uma mulher negra, historicamente, na realidade. Mas ela foi retratada como uma mulher negra. Então, a gente tem uma chiadeira racista, de cunho racista, mas a gente tem uma outra chiadeira que passa por isso que o Otoniel colocou, que tem a ver com essa questão de uma questão mais política, que vai muito além se a Cleópatra é negra ou não, mas com uma parte do movimento negro que defende que todos os negros, ou que na sua grande maioria negra, precisa defender uma África negra, sabe? Defender todo um continente com uma representação negra. É como se a gente fosse dizer, agora a Europa é toda branca e agora a África é toda negra. Então, toda a representação branca na África, ela não existe. Ela tem que ser retirada, ela tem que ser expulsa, ela não é africana. Isso é uma ideia equivocada de parte do movimento negro. E isso acontece em relação a Cleópatra. Existe uma discussão no Egito que vai falar sobre isso. Se a Cleópatra não é uma mulher preta, por que a Netflix a retrata como uma mulher preta? O que está por trás disso? Então, é um debate muito maior, muito mais profundo, porque isso tem a ver, inclusive, com um discurso de poder, com relações de poder, com uma microfísica de poder, de disputar uma narrativa onde existe hoje uma necessidade de que o continente africano seja visto como ele totalmente preto. E ele não é. Quem fez o apartheid na África do Sul foi uma minoria branca. A Charlize Theron é uma atriz sul-africana branca. Então, é muito importante que a gente tenha esse entendimento, porque não é só uma questão da Cleópatra ser preta ou não, mas tem uma questão política, que é isso que o Otoniel fala, por trás disso.
todas as produções hoje envolvendo representatividade, elas têm questões políticas. E existe um discurso por trás delas. Então, entender a polêmica é entender para além dos haters racistas. Claro que teve racismo, e claro que isso tem que ser denunciado e repudiado, mas não é só nesse aspecto a polêmica envolvendo a Cleópatra. Quando a gente está falando de um lance ficcional, e as pessoas misturam tudo, né? A internet, ela traz essas problemáticas, né? De misturar todas as coisas como se fosse tudo a mesma coisa, né? Agora todo mundo é preto. Ah, chegou na Netflix, a adaptação de qualquer personagem vai ser personagem preto. E se você for olhar até do ponto de vista assim, mais macro, né? De pegar todas as adaptações, as peças que estão sendo feitas nos streamings, ainda assim é uma minoria. É uma minoria que está sendo colocada ali. Seja ficcional ou documental, ainda é uma minoria. E essa minoria é o que causa todo esse estardalhaço, toda uma internet que se sente incomodada por adaptações diversas. Então, assim, é uma coisa que tem muito... É um debate racial que é muito difícil quando você não tem um letreiramento mínimo, você não entende o debate racial no seu próprio país, e aí você quer falar do Egito. Aí, pô, que legal, eu não entendo a pessoa preta no Brasil, onde mais de 50% das pessoas são pessoas não brancas. E aí eu vou discutir sobre a Cleópatra no Egito Antigo. Não faz sentido. Agora, falando um pouco da série em si, eu assisti os episódios e a série, ela é bem, assim, parece um History Channel, assim, uma coisa bem... uma produção mais baixo orçamento, uma coisa meio novelesca também. Então, assim, a série, ela não é boa num geral, assim, porque ela fica uma coisa meio insossa, mas esses debates... eles estão de alguma forma ali. O debate racial, ele passa muito de leve, mas ele está ali. A dúvida sobre o tom da pele da Cleópatra, ela é colocada dentro da série. Esse debate, ele tá ali, não é o foco principal, tá longe disso, ele vai contar a história da vida da Cleópatra mesmo, e tem outros personagens racializados ali, então o entorno da Cleópatra inteiro é de mulheres pretas e retintas, muitas vezes, então assim... você vai ter um Egito com uma diversidade muito maior do que você está acostumado a ver em filmes hollywoodianos, sem dúvida nenhuma. Assim. Isso aí é uma coisa que a gente fica acostumado a ver um Egito embranquecido, e olha coisas como aquele filme Deuses do Egito, onde todos os deuses são atores brancos, e acha super ok. Achava super ok. O Egito, ele é tratado embranquecido no cinema desde sempre, e é tudo super ok. Não existia debate. Talvez. Não tem talvez. E o negócio é que com Cleópatra existe um talvez. Existe uma possibilidade. E a série assume a possibilidade. Porque é uma possibilidade histórica. É uma possibilidade, do mesmo jeito que você pode afirmar que ela tem traços helênicos, você pode afirmar que ela pode não ter, por conta desse distanciamento histórico que nós temos, dificuldade de rastreamento. Então é uma possibilidade, ela tá uma possibilidade clara, e isso é colocado na série de alguma forma, mas não é aprofundado, porque não é o foco é a história da Cleópatra. Então assim, as pessoas assistiriam essa série com a Gal Gadot sem reclamar um ai. Essa é a questão. E aí, não, podem falar de outras rainhas africanas, como eu vi a pessoa comentando, Cleópatra de novo, tá chato já isso aí e tal. Você assistiu a Rainha de Angola? Você assistiu a Rainha de Angola antes de pensar em debater sobre Cleópatra? Tá lá disponível na Netflix, estreou antes, inclusive, de Rainha Cleópatra. A Cleópatra tem um poder, ela tem uma força de narrativa e essa força também midiática, né, colocada aí pela mídia, muito grande. E você colocar ali uma Cleópatra negra dentro de uma possibilidade de várias Cleópatras brancas, pode contar todas as outras. Então, assim, é possível. Diga, André. Mas, por outro lado, também pensando, assim, que o interesse dessas grandes empresas, quando elas colocam diversidade, a gente não pode esquecer, né? Com certeza. É gerar esse buzz
atingir esses públicos que estão esperando diversidade e conseguir reverter isso em recursos, certo? Uhum. Então, por exemplo, quando a gente tem coisas como a série que tem na Netflix também, ou pelo menos tinha, né? Que é uma adaptação de Ilíada, já que o Daniel mencionou Ilíada ali no começo, né? Que com Aquiles e Patroclo, homens negros, né? Sendo que a última adaptação que a gente tinha hollywoodiana era Brad Pitt, loiríssimo, né? Sim, né? sim. A gente tem então uma diferença muito grande, né? Então, assim, quando você encontra ali dentro da pesquisa para a série uma possibilidade de que, bom, Aquiles e os Mirmidões eles ficavam na ilha tal, e essa ilha tal ela teria populações negras, então abre-se uma possibilidade de que os Mirmidões eram negros, então, por que não colocar Aquiles e os Mirmidões como negros? As pessoas não colocam isso na série necessariamente porque vamos abrir o espaço para essa possibilidade. Elas colocam para criar esse buzz. Elas colocam para romper com a expectativa do público, meter um Aquiles preto na capa da série, e aí as pessoas vão comentar isso muito nas redes sociais, isso pode reverter né, em mais gente assistindo e assim por diante. Então, assim, a expectativa, é claro, no fim de tudo, é grana. Então não sejamos inocentes também. E as grandes empresas, elas colocam a diversidade também como, muitas vezes, né, como um escudo contra críticas, do tipo assim, você não gostou, né, você não gostou, então você não gosta de indígena, você não gostou, então você não gosta de negro. E aí, não é bem assim, né, também não é bem assim. Não, a gente tem que entender o que é a obra cultural e o que é a importância da obra cultural, que são coisas diferentes, né? Qual que é a qualidade da obra enquanto narrativa e qual que é a importância dessa obra existir dentro do mercado que marginaliza aquele tipo de ator, aquele tipo de produção, enfim. Né? Aí é um tipo de análise cultural que a gente precisa fazer. Porque toda a obra, você constitui uma obra com um objetivo de dialogar com a sociedade. Então, que tipo de diálogo você quer fazer? Mas, eu vou ser advogada do diabo aqui. Estou ouvindo vocês falarem, mas eu acho uma coisa que é importante a gente não esquecer. Primeiro, eu acho importante que o Andreoli fala de nós não sermos iludidos nem inocentes. Diversidade vende hoje. Diversidade hoje foi absorvida pela indústria cultural. Então, negros vão estar em todas as produções, tá? Eu quero dizer para vocês, sinto muito dizer isso para vocês. A Globo hoje está com 3 novelas, onde as 3 novelas têm protagonistas negros. Isso é histórico. Tem uma matéria sobre isso. Não tem na história da Rede Globo nunca, e assim, passou batido aqui no país, né? Inclusive pelo movimento negro. Pouquíssimas pessoas falaram sobre isso. Oi. Uma dessas protagonistas negras é a Giovanna Antonelli. Exato. E a gente tem que comemorar, tá bom? Mas essas 3 novelas da Rede Globo têm protagonistas negros. Isso é inédito. Na Rede Globo, uma emissora que é historicamente racista e que não deixa de ser racista porque tem protagonistas negros, mas é o que o Andreoli chama a atenção. A diversidade hoje vende. O black money, que é o que parte do movimento, e é importante, gente, a gente entender, o black money é uma política de parte do movimento negro, que defende que os negros precisam sim, e lá nos Estados Unidos isso já acontece, aqui no Brasil é atrasado isso. Tem séries de negros nos Estados Unidos, tem filmes de negros para negros nos Estados Unidos, e isso há muito tempo. A Blaxploitation foi um movimento no cinema negro, onde negros faziam filmes para negros, inclusive com estereótipos racistas, porque era a forma de se apresentar, era a forma de dialogar com um público que era historicamente marginalizado e invisibilizado. Então, obviamente, que se os negros cometem esses erros, os brancos vão cometer muito mais. Então, eu queria só dizer que eu acho importante que tenha sido a Cleópatra, porque a Cleópatra é a única rainha que, teoricamente,
não é branca, né? Teoricamente, se a gente levar em consideração que há essa dúvida, que não é branca e que é mundialmente conhecida. A Record fez uma novela sobre o Egito, onde todos os personagens eram brancos. Todos os personagens tinham a pele branca. Uma novela que se passava no Egito, no continente africano. Eu não estou aqui dizendo que a novela tinha que ser negra, com todos os atores pretos, mas se a gente não entende a diversidade, a gente não entende que existe, na verdade, ainda um padrão racista sendo reproduzido na grande indústria cultural. Então, eu quero que tenha mais negros para que a gente tenha mais possibilidades de discutir o que tem de errado nisso. Mas eu não quero continuar vendo só brancos. Então, se tem erros na Cleópatra, que a gente fale desses erros e que tenham mais rainhas sendo representadas. Agora, não pode ser que isso fique só no campo de que eu preciso colocar um negro, eu preciso colocar um indígena para ter a cota, né? Ali a cota, e eu vou ter um negro ou um indígena. Mas também não pode ser que, por conta disso, a gente tenha medo de chamar pessoas negras ou pessoas indígenas, porque, olha, vão dizer que eu só quero fazer isso para ficar bem ou para vender, entende? Uma coisa não está relacionada à outra. O que está acontecendo muito nesse lance de vender, né, é que as produções estão se vendo num lugar de eu não posso não colocar uma pessoa preta em um papel de destaque. Eu não posso, porque vai causar polêmica, vai vender pouco, porque a diversidade é o que é agora. Temos que botar diversidade em tudo que é lugar. Então, eu tenho que... As empresas colocam isso como regra. Eu tenho que colocar um personagem negro aqui em destaque. Isso não deveria ser um problema, né? O negócio é quando tem dinheiro no meio. Então, assim, a gente está falando de dinheiro, a gente está falando de se vai vender mais por isso, ou se vai vender menos, ou qual é o impacto disso. O André estava comentando da série da Netflix que tem o Aquiles, se chama Troia, a Queda de uma Cidade. Essa série estreou em 2018, a gente chegou a comentar um pouco sobre ela aqui quando saiu lá a escalação do ator negro para fazer Zeus, lá no Percy Jackson, na série Percy Jackson, e esse ator, inclusive, faleceu. Esse ator faleceu há pouco tempo. Mas porque é o cara que fazia o cara que faz o Aquiles é o Zeus? Não, foi porque por conta da levantada do debate. Quando levantou esse debate sobre Zeus ser negro dentro da série do Percy Jackson, eu fui lembrar dessa série que é Troia, a Queda de um Império. Então a gente comentou isso já no programa passado e rolou bastante debate sobre o Aquiles negro e os personagens negros que tem nessa série também. A série foi cancelada, ficou na primeira temporada. E rolou muito debate, mas um debate muito menos acalorado, porque a série realmente passou muito mais batida. E existe também lá, fui buscar, tem uma não teria como continuar, porque o Aquiles morre no final, não sei se... O negócio é que a série ela vai até um certo ponto ali da Guerra de Troia. Ela não termina, não finaliza ali na primeira temporada. Então, eu só quero finalizar esse assunto aqui com um compartilhamento. Vocês comentaram sobre a Gal Gadot, e esta é a imagem que está lá no IMDb, verão 2025. Né, é o pôster que tá lá no IMDb, essa Cleópatra com a Gal Gadot. Mas ela ainda tá confirmada lá no IMDb? Tá no IMDb, tá lá, parece ser o que temos de oficial até o momento. O Wellington, ela tem uma saga contra as máquinas aí, a nossa Sarah Connor aí nos bastidores, porque sempre tem algum problema com ela. Pô, sacanagem isso. Então, seguimos aqui sem o Wellington. Quero indicar para vocês um texto, então, para a gente se manter na pauta de racismo, a questão do negro e folclore, né? Ontem eu estava lendo Aspectos do Folclore Brasileiro, do Mário de Andrade, e esse é um livro que é uma coletânea de textos do Mário de Andrade, póstumos, né? Ele tinha morrido já, ele morre acho que em 1948, 49, e aí compilam textos dele posteriormente, e o segundo texto é Estudos sobre o Negro no Brasil, né?
aí um que ele escreve, né, sobre o cinquentenário da abolição, ele começa a refletir sobre essa questão do negro. E aí nessa, ele inclusive é a primeira vez que ele se coloca na questão, né? Porque o Mário de Andrade, vocês já devem ter visto uma foto dele, ele não era exatamente uma pessoa branca. Uhum. Ele não se coloca como negro, mas aí ele mostra nesse texto, né, em pouquíssimas palavras ali, como que muitas vezes isso, a sociedade apontava isso para ele, né? Porque diziam que nas fofocas da sociedade ali, que Mário era uma pessoa, que ele era um mestiço, né? Que ele era, diziam inclusive que ele não era filho legítimo ali da família aristocrática, que ele não era nem aristocrático, né? Ele era meio de classe média, assim, mas daquela família ali paulistana de que ele fazia parte. Então, ele era mal visto justamente por ser uma pessoa não branca. Então ele escreve num trechinho ali, ó, se qualquer de nós, brasileiros, se zanga com alguém de cor duvidosa, né, e quer insultá-lo, é frequente chamar-lhe de negro. Eu mesmo já tive que suportar esse possível insulto em minhas lutas artísticas, mas parece que ele não foi muito convincente, nem conseguiu me destruir, pois que vou passando muito bem. Muito obrigado. E o Mário escreve isso uma semana depois que ele ter sido mandado embora do cargo que ele tinha na Secretaria do Estado de São Paulo, né? Porque ele tinha sido convidado ali para gerenciar a Secretaria de Patrimônio, Folclore e tal. E aí, em 1938, ele é dispensado. E uma semana depois ele escreve esse texto. Então, provavelmente aconteceram coisas ali. Ele ouviu muitas coisas e acabou escrevendo esse texto aí em que ele fala sobre como que uma sociedade racializada, né, esse tipo de coisa acontece. Esse texto é muito interessante e ele fala, claro, coisas ali que hoje são um pouco duvidosas, né? Ele dá uma passadinha de pano para falar assim, não é exatamente racismo, é meio que um problema de classe em alguns momentos, só que o recenseamento que ele faz é o mesmo, ele o tempo inteiro ele vai falando, olha como é triste o modo como por preconceito, tradição, superstição, a gente a gente menospreza as pessoas negras no nosso Brasil. E aí ele vai levantando expressões que a gente usava, né, naquela época, e infelizmente ainda usa até hoje, do tipo negro não casa, se junta, né? Vocês já devem ter ouvido isso em algum lugar. Tipo assim, você nega a pessoa preta o direito do afeto, né? Ela não se casa, ela se junta. E isso ele já estava falando disso há mais de meio século atrás. Então, assim, as próprias expressões populares que se usava era animalizando, tirando o direito de expressão dessas pessoas. Isso tudo dentro do folclore, né? Porque são expressões populares que as pessoas usavam. E sabe o que é mais cruel, assim, Andreoli? É porque, assim, a gente vê Mário de Andrade falando isso, então a gente vê que aquele mito do país cordial que o Brasil tinha sempre foi uma balela, né? Esse mito a gente foi o último país a acabar com a escravidão legal das Américas todas. A gente continuou com essa patifaria até que não fosse viável comercialmente. E esse é uma das grandes escrotidões desse processo do racismo estrutural que a gente vive. Porque ele não é... Às vezes a gente acha assim, né, que, por exemplo, a gente está falando sobre o lance dos produtos da indústria cultural, aí o cara até fala, não, olha, eu acho esquisito colocarem a personagem negra lá no The Witcher, porque é folclore polonês, sabe? Eu não sou racista, eu tenho até amigos que são e tal, mas eu acho esquisito isso. E quando você vê que o racismo ele não é relacionado com a pessoa ser boa ou ser má no seu íntimo, sabe? Às vezes a pessoa pode ser uma pessoa, assim, sei lá, cristã e virtuosa no seu íntimo e ser racista. Isso constrói um processo de uma autoimagem de que se eu sou bom eu não vou poder ser racista nunca. Quando você pode, meu amigo, porque o racismo, na sua estrutura, ele perpassa por um valor pessoal. Sim. Ele é um valor social que tem uma justificativa monetária. Esse lance muito doido do que está falando do Mário de Andrade, porque ele recebeu um golpe na carreira, ele saiu daquela posição, daquele emprego, outra pessoa entrou
E ele saiu por talvez a gente especula pelo texto, uma justificativa racista. Então, o racismo ele é pragmático dentro de uma sociedade assim, capitalista, né? Digamos assim, vamos dar porrada ao capitalismo de novo. O racismo tem a sua função. O racismo não é um valor assim que é uma virtude, não é uma virtude, mas o racismo ele desempenha um papel cruel de exclusão. É por isso que a gente precisa, ao sermos antirracistas, é a mesma coisa que a gente pode falar que a gente vai ser quando a gente for a favor da reforma agrária. A gente vai fazer a sociedade como um todo se desenvolver, inclusive para o racista filha da puta. Desculpa se eu posso falar isso, mas assim, todo mundo ganha com isso, sabe? E todo mundo perde com o racismo, inclusive quem acha que está assim, se beneficiando diretamente daquele negócio. Sim. E é isso, gente. O Cleópatra está lá na Netflix, 4 episódios de 40 e poucos minutos cada um. E é uma série de documentário, tem os historiadores ali acompanhando, a galera que estudou a Antiguidade do Egito junto ali, debatendo, só mulheres. Tem um homem, inclusive, mas a maioria mulheres ali para falar sobre esse assunto. E é interessante, mas ele é um pouco maçante. Acho que não precisava desses 4 episódios, fica uma coisa assim muito esticada, sem... dando volta no mesmo lugar, então não curti tanto, não é uma série assim que eu indicaria como referência para estudar Cleópatra e tal, mas vale lá dar uma chance, assistir um episódio que eu acho que é o melhor, inclusive o primeiro episódio. Chegamos ao fim deste bloco do Hora Folk, um programa de notícias culturais do Folclore BR. Esse programa agora ele é geralmente dividido em 2 grandes blocos, então dá uma olhadinha aí no seu aplicativo para ver se você não perdeu alguma parte. Procura seguir esse projeto pelas redes sociais, tem trocentos conteúdo rolando aí pelas redes sociais, no site e tudo mais, então dá uma olhada, busque Folclore BR tudo junto, ou acessa lá folclorebr.com/links, que lá nesse site você encontra tudo que é link e fica molezinha. Não deixe de reagir no aplicativo onde você estiver ouvindo, assistindo, dando aí suas estrelinhas, like, curtida, voadora, peteleco, o que você puder dar aí no aplicativo, você reagindo, avaliando o programa ajuda e bastante aqui pra gente. Quero deixar um agradecimento especial aos nossos queridos apoiadores do Folclore BR. Se você quiser e puder, considera lá apoiar financeiramente um projeto que busque valorizar a cultura popular, colaborando aí com a estrutura para manter esse trabalho vivo. A partir de R$5 você pode apoiar lá no catarse.me/folclorebr e aí tem uns benefíciozinhos lá também, mas você pode apoiar também de forma independente com qualquer quantia através do Pix com a chave olá@folclorebr.com. Então fica aqui meu muitíssimo obrigado aos maravilhosos André Kenji Arakaki, Camila Barbosa Fonte Soares, Emily Yoshi Sasaki, Família Alves Misfield, Márcio Luiz Quedinho, Silvana Xavier Reis. Saibam que vocês ajudam a manter acesa a chama dessa fogueira que ilumina essa grande roda de bate-papo sobre cultura popular e espero que ela possa seguir acesa e seguir também encantando vocês. Esse programa foi produzido, editado, organizado e coisado por mim, Anderson Alvaz.